E hoje eu quero levar você para Santa Fé, no Novo México, no verão de 1943. Olha só que legal essa história. O Edwin Land, ele está tirando fotos com a família durante as suas férias. Ele está usando uma câmera. E o Edwin, ele é um inventor. Na verdade, ele vai ser conhecido no mundo, o nome dele vai ser conhecido se você pesquisar no Google, como o inventor da Polaroid. O Edwin Land, ele só perde nos Estados Unidos para o Thomas Edison. Ele registrou mais de 500 patentes, então é uma mente genial, uma mente que tem uma perspectiva de invenção muito bacana. A biografia dele é algo que você vai achar muito interessante pela forma como ele olhava para problemas sempre com aquele foco de, sair da caixa. "Pô, esse problema aqui não tem solução". "Pô, mas talvez tenha. Vamos pesquisar, vamos entender, talvez tenha alguma forma de resolver isso aqui". E ele estava tirando fotos da família e a filha dele, Jennifer, tinha apenas 3 anos na época, fez uma pergunta para ele: "Pai, por que que eu não posso ver a foto agora?". Vou repetir para você que a gente está falando do verão de 1943. O Land, né, o Edwin Land, ele sai para caminhar pela cidade, começa a pensar sobre aquele ponto, porque chamou a atenção dele a pergunta que a filha fez, e em menos de 1 hora, isso é pelo menos o que conta a biografia dele, após uma caminhada, ele volta com a ideia formada, né, a ideia de como seria o filme, como seria a câmera, qual a química necessária para fazer uma foto ser revelada instantaneamente, né. Só um parênteses aqui, a gente sempre eu sempre falo, tem muito conteúdo meu, tanto em textos e agora alguns vídeos, que eu falo sobre como uma caminhada pode ajudar você a resolver problemas. Veja só o que essa caminhada causou ao Edwin Land, trouxe uma invenção impressionante. Naquela mesma tarde, depois da caminhada, ele vai chamar o advogado responsável pelas patentes que ele registrava, que, por curiosidade, também estava tirando férias na mesma cidade, e eles registram, então, o que viria a ser a patente da fotografia instantânea. Em 1948, a Polaroid vai lançar o Model 95, né, o modelo 95, em Boston, com um preço de $89, um preço, caro para a época. E a loja vai colocar, nesse lançamento, 60 câmeras em estoque, que vão esgotar assim que é anunciado o produto. As pessoas enlouquecem, a Polaroid esgota seus estoques e tenta produzir mais e precisa aumentar a sua produção, a capacidade de produção, justamente porque a pedida do mercado por aquele tipo de tecnologia foi muito grande. E por décadas, a Polaroid vai dominar um mercado que ela mesma criou. Ela criou o mercado, ela dominou e ela vai continuar a sua dominância. O que vai acontecer é que na década de 70, ah, a dominância está tão grande que a Polaroid tem um modelo de negócio que basicamente fazia ela ganhar muito dinheiro, mas também controlava todo o negócio da empresa de uma maneira de inovação, né. O que eu quero dizer com isso? A Polaroid vendia tão bem em filmes que era difícil pensar em qualquer outro negócio ou uma mudança no modelo de negócio que não fosse vinculado ao filme instantâneo. Aquilo representava uma margem bruta de 65%. E o digital vai chegar com isso, a Polaroid ela vai ter ou vai tentar entrar no mercado digital, ela não vai ignorar, mas é muito difícil para uma companhia tão estabelecida em um mercado com um produto com uma margem tão alta fazer uma movimentação dessa. O que acontece, inclusive vai ter uma entrevista do CEO da Polaroid, o Gary DiCamillo, que ele vai explicar um dilema que eles viviam nessa época, né. Ele vai dar essa entrevista para Yale em 2008 e tem uma frase dele que chama bastante atenção. Eu captei isso aqui também da história da Polaroid, né. Ele vai dizer basicamente que a gente sabia que precisava trocar a correia, mas não conseguia parar o motor, fazendo uma referência à troca de correia do motor, né. E isso faz muito sentido. É difícil fazer uma mudança tão significativa, tão forte no modelo de negócio, sem parar o motor, sem fazer a empresa ser sacudida, né. Quantas empresas a gente vê que tenta estabelecer um departamento de R&D, né, um departamento de pesquisa e desenvolvimento separado da empresa, inclusive criam labs de inovação, algumas vão para outros países para tentar buscar formas de olhar para o futuro, para novos produtos, para inovar, mas mesmo assim tem muita dificuldade de fazer mudanças significativas nos seus modelos de negócio. Se você pesquisar e ler sobre biografias de grandes empresas que a gente vive hoje, você vai ver que
Elas passaram sim por grandes transformações, mas todas essas transformações vieram de movimentos bruscos, algumas empresas faliram. A gente só ouve a história, né, é muito mais fácil, a gente ouve a história daquelas que tiveram sucesso, mas normalmente movimentos abruptos de modelo de negócio tendem a ser catastróficos, tá. Então a Polaroid tinha um motivo para estar receosa com o movimento, só que o que vai acontecer é que justamente esse receio e esse medo do movimento vai fazer a Polaroid vir a declarar falência em 2001, e ela vai declarar falência com mais de US$ 1 bilhão em dívidas. Uma empresa que dominou o mercado com uma margem absurda, vai declarar falência com uma dívida também absurda. E vamos refletir aqui, né, a empresa vai nascer da pergunta de uma criança, né, a gente pode fazer referência aqui com a pergunta de alguém que está entrando no mercado de trabalho, não faz ideia como as coisas funcionam e faz essa pergunta, a gente pode fazer referência sobre alguém que não entende nada de uma área de negócio e faz uma pergunta tola, talvez, uma pergunta simples, né, em inglês a gente fala uma dumb question, e a gente olhar para aquela pergunta e mudar completamente a forma como a gente enxerga o problema. A pergunta que a gente vai ver a Polaroid que vai fazer a Polaroid ter muito sucesso, ela vai ser perguntada novamente no futuro, na hora que chega a câmera digital, né. Por que que eu não posso ver sem necessidade de ter um filme, um papel? Por que que eu não posso ver direto no aparelho? E a câmera digital vai chegar e a Polaroid não vai conseguir responder essa pergunta internamente com a mesma agilidade, olha que palavra boa, a gente fala tanto de agilidade de negócios, né, não vai conseguir responder a pergunta com a mesma agilidade e a mesma lógica. E qual é a pergunta que a gente vê acontecendo ou sendo feita nesse momento? Empresas estão pedindo ou solicitando que seus empresários retornem ao trabalho. Pesquisas da Reuters, da Stanford e da Vena Solutions estão mostrando que diversas empresas globalmente vêm exigindo o retorno ao escritório de seus funcionários. Um exemplo clássico disso, agora no começo de 2026, foi a Stellantis. A Stellantis mandou um e-mail para 8.500 funcionários na França com uma mensagem muito direta de retorno ao escritório. A empresa classificou esse retorno ao escritório como uma prioridade competitiva. O negócio não estava indo bem em alguns aspectos, ou não está indo bem em alguns aspectos, e as pessoas foram teve essa exigência da alta gestão da empresa como um retorno ao escritório para uma prioridade competitiva, focando em mais eficiência, focando em entregar mais valor. Só que a Stellantis não é um caso isolado, né, esses dados da Stellantis, eles saíram em algumas pesquisas da Reuters, mostrando inclusive quanto dos funcionários desses 8.500 da França gostariam de voltar ao escritório. Teve uma pesquisa que o sindicato fez e 90% disseram que eram contra o retorno ao escritório, em tempo integral. Ah, a Stellantis, né, focando só para não deixar aqui o exemplo morto, ela perdeu alguns bilhões, com algumas movimentações de negócio, com o mercado elétrico, com obviamente o mercado automotivo passando por uma grande transformação, e ela precisa desse movimento de turnaround, né, de mudar o jogo novamente. E o CEO escolheu um símbolo dessa mudança, o retorno ao escritório. A gente usa o CEO porque ele obviamente é a cara do negócio, mas o board, a empresa, a alta gestão decidiu que a forma de demonstrar essa virada do jogo, um eh, uma das demonstrações dessa capacidade da empresa para o mercado foi a exigência do retorno ao escritório, como um símbolo da virada. Nos Estados Unidos, né, ocorreu a mesma coisa, a empresa exigiu 5 dias por semana e, vem ocorrendo diversas pesquisas mostrando que as pessoas não querem voltar ao escritório mais de maneira total. Uma pesquisa da Vena Solutions, que eu pesquisei aqui junto para a gente colocar esse dado interessante, mostrou que 83% dos CEOs globais de empresas de médio e grande porte esperam um retorno total ao escritório até 2027, mas apenas 66% dos profissionais, dizem que voltariam a trabalhar 5 dias por semana no escritório, sem ter uma alteração no salário que justificasse essa mudança. Esse é um embate geracional, eu vou dizer. Eu não consigo imaginar, por exemplo, uma geração passada apenas, não precisa ir mais do que isso, debater com a empresa se vai trabalhar 5 dias por semana no escritório ou não. Isso não era algo questionável. Isso não era algo que você negociava,
né, você tem o seu horário de trabalho, o seu escopo de trabalho e você vai fazer esse trabalho nesse devido local. Acontece que o trabalho do conhecimento nos últimos anos e a pandemia, ela colocou luz sobre algo que já se via funcionando em outras empresas, é que você não precisa estar fisicamente para gerar valor. Porém, e aqui agora eu entro no ramo, saindo um pouquinho dos dados e das pesquisas para trazer opinião, a a discussão se o retorno ao escritório, se o home office, se existe um que é melhor, um que é pior, essa discussão, na minha opinião, ela é um pouco, eh, ela perde o foco central do que deveria ser discutido, que é: por que você precisa que os seus funcionários, se você é um gestor, se você, possui uma empresa, por que você precisa que os seus funcionários estejam lá fisicamente? Eu consigo ver e existem casos excelentes, onde obviamente você precisa ter os seus funcionários presencialmente. Existem diversos modelos de negócios, modelos até mesmo de produto que são construídos, modelo, enfim, até do tipo do cargo que você precisa executar ele no ambiente corporativo. Ponto, não há discussão sobre isso. Ao mesmo tempo, se você percebe que a produtividade é algo também bem complexo, né, como que você mede produtividade? O que que você está levando em consideração? Mas considerando que a produtividade realmente existem outras pesquisas que mostram aumentou, para algumas áreas e alguns cargos trabalhando, remotamente, o que que está justificando então as empresas estarem pedindo esse retorno ao escritório? Porque justificar isso como produtividade, como fazer mais, como uma virada de negócio, como, enfim, qualquer coisa que foque na entrega, na execução, eu tenho um pouco de dificuldade de ver como uma justificativa plausível. Quando a gente foca em cultura organizacional, de construção de times mais coesos, quando a gente foca cultura, eu poderia ficar aqui falando por horas, o quanto o colocation, né, a presença física de times, juntos trabalhando no mesmo ambiente, olhando para os outros, levantando da mesa para conversar, o quanto isso gera mais valor e gera um trabalho que se movimenta, essa é a expressão correta, inclusive, se movimenta mais rápido, porque a fricção diminui muito, a fricção de conversar com alguém, a fricção de esperar uma reunião, as coisas estão ali, estão acontecendo, as pessoas estão se levantando. Não sei qual geração você que está me ouvindo é, mas alguns anos atrás, talvez você trabalhando com um time 100% presencial, eu trabalhei muito mais com times presenciais, hoje eu venho trabalhando muito mais com híbridos, no presente. Mas no passado tinha aquela coisa ali de o fulano tá precisando me entregar alguma coisa, ou eu esqueci de comentar algo com ele, a gente levanta pra ir no café, debate e resolve. Ou então tá ali na mesa conversando, você ouve que o cara, lá na outra ponta tá falando sobre algo que você precisava, que fosse feito ontem, você vê que ele tá falando que tá terminando agora, tu vai lá, já resolve. Existe algo que faz a cultura do presencial fazer sim muitas coisas se movimentarem de maneira mais eficaz, tá. Porém, também há muitos motivos que fazem times híbridos, com culturas diferentes, geografias diferentes, trabalhando na mesma entrega, fazerem aquilo com mais qualidade, tá. Por que que eu coloco qualidade como um ponto importante aqui? Porque quando a gente fala em produtividade, principalmente agora com o IA, é muito complicado falar que produtividade está aumentando, está caindo, se voltar para o escritório vai ser melhor, porque fazer mais não significa fazer a coisa certa. E existem, dados que mostram que o trabalho remoto aumentou bastante em algumas áreas, como desenvolvimento de software, a qualidade do que é construído. Porque o foco da pessoa que está desenvolvendo o código, está colocando a sua energia para transformar um problema em uma solução de software, ele aumenta consideravelmente trabalhando de casa. É por isso que eu acho que falar sobre eficiência, colocar como a virada organizacional e justificar isso como motivo de retorno para o escritório, é um dado que não faz, muito sentido. Essa é a minha opinião.
Um dado de Stanford diz também algo muito interessante aqui que eu acho que é importante compartilhar. Ele tá aqui no meu me perguntaram esses dias aqui, colocaram me mandaram uma mensagem, não foi nem um comentário. Por que que às vezes eu olho pra cá e por que que às vezes eu olho pra cá quando eu tô falando? Pessoal, é muito simples, eu construo um roteiro muito básico aqui com alguns dados informações que eu pesquisei antes, que eles estão na minha frente, e aqui está a minha tela de retorno, que eu garanto que o áudio e o vídeo estão sendo capturados para não perder o que eu estou gravando para vocês, tá. Então agora só porque eu olhei aqui, eu lembrei que acho que é um comentário bem interessante pra você saber um pouquinho dos bastidores aqui do Volte pra Caixa, tá bom. Mas o dado de Stanford, ele diz algo bem interessante, que esse mandado para voltar para o escritório não está surtindo efeito, o que é muito maluco também pensando em choque de gerações. Gerações passadas não conseguem imaginar que uma empresa vai exigir que os seus funcionários retornem a trabalhar presencialmente no escritório e os funcionários não retornem, não querem voltar. E estão usando isso como um argumento em suas negociações salariais ou até para procurar outras oportunidades. Então, se você está fazendo agora olhando para você como líder, como alguém que tem poder de tomar decisões, se o motivo que está fazendo as pessoas voltarem para o escritório ou que está fazendo a sua empresa exigir o retorno ao escritório é eficiência, é eficácia, ou talvez você quer ter as pessoas junto numa reunião, pergunte-se a si mesmo, tente sair um pouquinho da visão da sua empresa e tenta pensar um pouquinho: "Por que que a presença importa nesse caso? O que que vai ser feito diferente? Será que você vai ter mais reuniões que poderiam ter sido um e-mail?" Se esse é o ponto, reflita se você está fazendo algo que vai ajudar o seu time a trabalhar melhor em todos os aspectos, ou simplesmente vai fazer as pessoas serem vistas trabalhando. Porque ver alguém trabalhando não significa que a produtividade está aumentando, não significa que a qualidade está aumentando. E a pergunta para ti, sobre a tua empresa talvez exigindo um retorno ao escritório, é a reflexão de se a tua empresa exigir, se você trabalha hoje híbrido, né? Se a sua empresa exigir que a partir da próxima semana você deve trabalhar 5 dias no escritório, horário normal, cumprindo como sempre foi aquele horário rígido de entrada e saída, o que que isso impactaria na sua rotina? Eu quero saber, me deixa por favor nos comentários, vamos interagir, porque eu sempre fico curioso de entender como você está refletindo aqui junto comigo. Você está concordando com o que eu digo ou você está discordando? Você tem todo você é bem-vindo a discordar e a gente ter uma discussão bem legal, aqui nos comentários, tá bem?